Oi, gente, tudo bem? Mais um ano começando 2020 e uma meditação que Deus falou no meu coração que eu gostaria de ministrar com vocês é sobre o que eu tenho feito com a palavra lançada no início do ano sobre a minha vida, né? Os nossos pastores, os nossos líderes, todo ano eles ministram uma palavra sobre nós, né? Uma palavra profética sobre o ano, um versículo, um texto. E muitos anos eu confesso para vocês que eu só fui me lembrar da palavra no final do ano, né? Muitas vezes a correria do dia a dia, o ano começa, tantas coisas para fazer, né? Quem tem férias acaba ficando acumulado serviço, a gente descansa mais, o serviço é maior, né? Enfim, são várias coisas que a gente tem no nosso dia a dia. E muitas vezes deixa de lado essas palavras e a gente só vai lembrar no final do ano. E aí bate aquele sentimento, né? Poxa, eu não meditei nisso. Eu não vivi isso que foi colocado sobre a minha vida, né? E eu fiz esse vídeo com essa meditação que Deus me confrontou, né? O que eu devo fazer para esse ano ser diferente? O que eu devo fazer para que essa palavra não venha se perder, né? Mas que eu possa tomar ela sobre a minha vida e ter atitudes, ter posicionamentos para que ela venha se cumprir na minha vida, para que Deus venha cumprir a boa obra que Ele começou na minha vida, né? E pensando nisso, eu estou lendo o livro de Marcos, e no livro de Marcos tem uma situação que Jesus chama os seus discípulos em Marcos 14, do versículo 13 até o 16, Jesus manda eles ir e diz para eles que vai ter um lugar preparado já para eles comemorarem a Páscoa. E aí Jesus fala assim, vocês vão achar um homem que estará com um cântaro trazendo água e dizem a ele, onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele, esse homem, vos levará a um espaço no cenáculo, mobiliado, pronto, e ali fazer os preparativos. E saíram, pois os discípulos foram à cidade e acharam tudo como Jesus tinha dito e prepararam a Páscoa. Nesse texto, a Bíblia fala que Jesus deu uma instrução a eles, deu uma palavra, como eu e você recebemos agora no início do ano, e eles foram, se dispuseram, saíram, né? E acharam tudo como Jesus tinha dito, né? E esse é o nosso desejo, né? Que no final do ano a gente vá nesse ano e aconteça tudo como Jesus falou na nossa vida, que a palavra profética venha se cumprir na nossa vida, né? Mas diante de uma palavra lançada no início de cada ano, a gente normalmente tem 3 posicionamentos. Ou a gente não dá bola, não recebe, né? Ou a gente recebe e a gente já começa a pensar, como é que eu vou fazer para que Deus faça isso acontecer na minha vida? Confesso que muitas vezes esse foi o meu posicionamento. O que eu posso fazer para essa palavra se cumprir na minha vida? Como é que eu posso dar um jeitinho para ajudar a Deus? Não é assim? Muitas vezes a gente age assim, principalmente quem é mais proativo, né? Mas esse também não é o posicionamento correto. Karine, então qual é o posicionamento correto? O posicionamento correto está lá em Hebreus 10, 23, que diz que aquele que fez a palavra, que deu a promessa, é fiel para cumprir. Deus, ele não precisa da nossa ajudinha, das nossas estratégias, não. Ele precisa de um coração aberto. Ele precisa de um coração disposto. E o nosso posicionamento tem que ser estar aberto para Deus estar nos tratando, nos moldando a cada dia desse 2020, para que quando Ele cumprir a palavra dele sobre as nossas vidas, nós venhamos estar aptos a receber. Que nós venhamos estar aptos e preparados para receber aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Eu já falei em outros vídeos aqui, até uma palavra sobre isso, sobre o tempo da espera. Entre Deus fazer a promessa e cumprir há um tempo. E nesse tempo Deus usa para nós estarmos preparados para que Ele possa cumprir a promessa. Não é? Então, como é que eu vou, o que eu posso fazer nesse tempo, né? O que eu posso fazer?
Em primeiro lugar, a gente tem que trazer a nossa memória, né? A palavra. Então, eu sugiro você pegar a palavra que foi ministrada sobre a sua vida esse ano e colocar no espelho ou no meio da sua Bíblia, no devocional, algum lugar que todos os dias você vai estar vendo ela, para você lembrar, porque o dia a dia da gente faz a gente esquecer. Então, que você possa estar lembrando a cada dia da palavra, para ela não venha cair no esquecimento. A segunda coisa é você crer que a palavra de Deus é poderosa. Porque vão ter situações nesse ano que vão tentar roubar a sua fé nessa palavra. Vão ter situações que vão ser contrárias a essa palavra. Vai ter situações que você vai olhar e falar assim, meu Deus, mas está dando tudo errado. Meu Deus, mas isso não vai acontecer do jeito que eu pensei que ia acontecer. Não. Muitas vezes, a maioria das vezes não é como a gente pensou que ia acontecer, né? Vejam só José, ele recebeu a palavra e ele foi para a cadeia, né? Então, Davi recebeu a unção e foi perseguido, né? O próprio Jesus morto na cruz parecia ser o fim, mas era o início, né? Então, a gente tem que crer que a palavra de Deus é poderosa. Foi pela palavra que Deus criou tudo lá em Gênesis 1. A Bíblia diz em João 1 que Jesus era o verbo é uma palavra e se fez carne e habitou entre nós. Então temos que crer que a palavra de Deus é poderosa, que o nosso Deus é poderoso, que Ele não perde o controle da minha e da sua vida. Terceiro passo, nós temos que orar a palavra. Quando você ora a palavra, você já está orando a resposta. Quando a gente ora na nossa oração versículos da Bíblia, a gente ora a palavra de Deus, que é a nossa resposta. Terceiro passo, nós precisamos, quarto passo melhor, né? Nós precisamos dentro da oração falar para Deus o que nós estamos sentindo diante daquela palavra ministrada. Porque eu tenho um filho pequeno, muitas vezes ele começa a chorar e eu não entendo o que está acontecendo e eu preciso que ele fale para mim o que está acontecendo para mim poder estar trabalhando na vida dele. Então é necessário que você fale para o Senhor, que você ore sobre essa situação na sua vida, porque aí você vai estar botando para fora e que você leia a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Isso começa a ter um diálogo diário com o Senhor, né? E ao ler a Bíblia, Deus vai estar falando a cada dia com você. E aí, nesse diálogo, Deus vai estar te tratando, Deus vai estar te ministrando, Deus vai estar mostrando para você. Outra coisa muito importante são as mudanças. As mudanças, elas sempre geram desconforto na nossa vida. Mas é necessário que a gente entenda que para acontecer algo novo na nossa vida, nós temos que fazer algo diferente. Então, normalmente nós pecamos no nosso relacionamento com o Senhor. Nós não tiramos um tempo de qualidade. Faça essa mudança na sua vida nesse ano. Tire um tempo para você estar lendo a Bíblia. Tire um tempo para você estar orando, né? Colocando diante de Deus as suas necessidades no seu casamento, na sua vida. E Deus vai te dando estratégias. Isso é fazer conforme a sua palavra. Como os discípulos lá em Lucas 5, na pesca maravilhosa, eles trabalharam e não conseguiram. Mas quando Jesus lança a palavra, eles falam, segundo a tua palavra nós vamos fazer. Como nos discípulos nesse caso. Eles tiveram atitudes, eles se empenharam, eles fizeram a parte dele. Mas crendo que foi a palavra poderosa que faz as coisas agirem. Nós temos que crer que Deus ele é poderoso para cumprir. Porque muitas vezes a gente pensa, Deus vai fazer, mas a gente quer fazer do nosso jeito. Não. Nós temos que ir buscar a Deus, como eles saíram da cidade, eles foram, mas segundo a palavra. Então você vai agir sim. Mas como, Karine? Você disse que Deus vai fazer, mas eu que vou agir? Como assim? Então, se você estiver lendo a Bíblia, Deus vai falando com você e Deus vai te dando as instruções. É diferente de você ir na frente, fazer do seu jeito, achando que está manipulando a Deus. Não. Você vai ler a Bíblia, você vai estar sensível ao Espírito Santo e Ele vai te guiando, porque quem guia
está na frente e você vai estar se submetendo às instruções do seu mestre. O mestre, ele está à frente, o guia, ele está à frente e ele vai passando as instruções. Então, conforme você vai lendo a Bíblia, você vai orando, você vai desenvolvendo essa comunhão com Deus, Deus vai te dando as instruções de como você deve ir, como ele deu para os discípulos nesse caso. Ele deu as instruções de como eles deveriam fazer, com quem que eles deveriam falar, e as coisas aconteceram. Quando Deus está no controle da nossa vida, é assim que acontece. Nós temos luta, nós temos dificuldade, mas Ele está à frente, abrindo as portas. Ele está à frente, abrindo os caminhos. E Ele vai nos dando as instruções. E aí, o ano fica mais leve. Aí, o fardo sai só das nossas costas. E aí a gente consegue ver o fluir de Deus, ver o agir de Deus nas nossas vidas. Como na pesca maravilhosa. As coisas aconteceram. Você vai ver coisas na sua vida que muito você trabalhou e que nunca deu certo. Mas quando você colocar a Deus em primeiro lugar na sua vida, quando você tiver essa comunhão com Deus, Deus vai te dar as instruções e as portas vão se abrir de uma maneira tão fácil que você vai pensar assim, meu Deus, mas eu não fiz nada, as coisas aconteceram. E isso que eu falo para vocês, eu vejo na minha vida. Eu vejo no meu casamento, eu vejo na minha empresa, eu vejo no meu filho. Muitas coisas eu quero fazer com a minha mão e não acontece. Mas quando eu descanso e eu sei que é segundo a sua palavra, as coisas fluem. Que as coisas possam fluir na sua vida nesse ano. Que você possa viver segundo a palavra de Deus, tendo Ele como seu guia, tendo Ele como seu norte, tendo Ele como seu ajudador, que vai passar as instruções. Mas para receber as instruções, você precisa ter comunhão com Deus. Coloque como uma meta nesse ano de ter todo dia um tempo de oração e leitura da palavra de Deus. E Deus vai te passar as instruções para o seu ano. Deus abençoe e fique com Deus.